Vamos mais uma videoaula, onde essa videoaula vamos falar de HTML. E nós vamos falar do head do HTML, ou seja, do cabeçalho do HTML. Então vamos ver as possibilidades do que a gente pode colocar dentro do head, lá no cabeçalho do nosso HTML. Beleza? Sem delongas, para a gente ser bem rápido e objetivo, vamos olhar lá já no nosso Visual Code. Então eu vou abrir aqui já o meu Visual Code, onde eu já tenho aqui o apontamento de um arquivo. Você já pode até fazer o apontamento aí, caso queira, aqui do seu... Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Opa, não sei se ficou muito grande, mas está aqui, ó, o nosso HTML já com a estrutura básica montada. Então eu tenho aqui, ó, doctype, HTML fechando aqui embaixo. Então tem uma tag onde eu abro o HTML e fecho. O body está aqui também. Coloquei um conteúdo aqui apenas para ter alguma coisa dentro do body. Aí tem o nosso head, onde nós temos o nosso cabeçalho aqui, a cabeça do nosso HTML. Notem que eu já coloquei por default aqui, por padrão, já coloquei o title. Então o title já foi colocado. Um lembrete para todos: todo HTML que tem o início e o fim significa que essa informação está representada dentro da tag title, ou seja, o conteúdo dela é esta parte do texto. O conteúdo que eu tenho dentro do meu cabeçalho é essa tag. Essa tagzinha aqui, essa tagzinha é o que eu tenho. Da mesma forma do body eu tenho esse texto e de todo o HTML eu tenho isso. Se eu fosse identar o meu código para dizer o que está dentro do que, eu empurraria um pouco para frente. Então o HTML está aqui, o head está aqui e o body está aqui. Então essa é a forma de indentação. O que é indentação? Esse espacinho, esse tabzinho aqui, ó, que nós colocamos para dar uma visão melhor do código, tá? Posso salvar, já está salvo o meu HTML. Só para desencargo aqui, ó, se nós pegarmos e já efetuar a abertura, obviamente eu preciso ir até o ponto onde eu gravei este arquivo, né? Eu gravei ele, se eu abrir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui para redefinir aqui, ó, aonde ele foi aberto, então ele já vai lá direto aonde ele está aberto, tá aqui, ó, tá vendo? Aula 1, tá aqui, já fiz até a seleção dele. Então eu posso abrir o meu browser, vou abrir o Chrome aqui, ó, já abro o browser, tá? E ele vai ser aberto o meu browser, meu Finder ou Explorer, se você estiver usando Windows, para você efetuar a abertura do arquivo, né? Então notem, o browser está aqui pelo fundo. Se você pegar o arquivo, ó, clicar, segurar e arrastar e jogar para cima do browser, qualquer sistema operacional, ele abre, ele efetua a abertura do arquivo. Pronto, o meu arquivo foi aberto. Vou até dar um zoom aqui, ó, tá? Preenchi toda a minha tela. Notem que o arquivo já está aberto. Voltando aqui no meu, eu posso, deixa eu até deixar aqui, vou deixar o arquivo aberto aqui, vou voltar no meu Visual Code, olha lá, então temos o HTML e temos aqui o código do HTML, o editor aberto, e aqui já tem o meu HTML. Toda vez que eu fizer uma atualização, eu posso vir aqui, ó, atualizar, ou Ctrl R ou Ctrl F5 para que você atualize. Também tem sem clicar, atualizar, Ctrl F5 ou Ctrl R de rato. Vocês vão atualizar este conteúdo caso ele modifique. Ó, vou colocar 3 pontinhos aqui no final, vou salvar, Ctrl S, salvei, vou até meu HTML, olha aqui no final aqui os pontinhos, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha aqui os pontinhos, ó, Ctrl R, atualizou, a mesma coisa que clicar aqui. Até diria que o Ctrl R ou Ctrl F5 ele força limpando o cache, tá bom? Então, toda vez que vocês forem atualizar, depois de salvo o arquivo HTML, esta é a forma correta. Vamos lá então? Então, como nós vamos falar sobre o head, notem que eu coloquei até um comentário aqui, ó. Olha como que eu faço a tag de comentário. Para que serve o comentário? Ele vai ser ignorado dentro do nosso HTML, ou seja, o browser ele vai ignorar aqui dentro. Se eu inspecionar, né, se nós inspecionarmos o HTML, vocês vão notar que a informação está lá, ó, continua lá, mas ela não vai ter reflexo algum
dentro da minha interpretação do meu browser, tá? Então, se você pegar e deixar salva essa informação, ela vai ficar lá dentro do arquivo, mas não vai refletir, o browser não vai interpretar ela, porque ele vai entender ela como um comentário, beleza? Então vamos fechar aqui a inspeção do browser. Voltei aqui, ó, vamos detalhar algumas coisas que nós podemos fazer dentro do nosso HTML. Algumas coisas que a gente pode fazer, tem algumas tagzinhas que nós possamos colocar, que são as tags de meta. E para que servem as tags de meta? Elas servem para diversas informações, tá? Para você definir qual é o idioma de caracteres que você está setando para sua página. Então, tudo que você tem referente ao seu código, ele pode ser definido com meta. Então, a tag meta é onde nós possamos fazer todas essas definições. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, o title já foi informado, eu poderia colocar aqui, ó, meta espaço. Aí o que eu posso definir? O char set. O char set é onde eu vou definir o que tipo de caractere que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, UTF-8. Feito isso, ó, eu já fiz a definição. Então, ele já vai definir para minha página que o tipo de caractere que tem aqui, que é contido, é o caractere onde tem cedilha, til. Mas para que serve isso? Uma vez que o meta tag está definido, os robôs eles conseguem identificar esse tipo de informação. Ah, mas só isso que eu posso definir no meta tag? Não, tem algumas outras coisas que são muito importantes, até para ranquear melhor vocês nas buscas, nos robôs de busca, tanto do Google, do Bing, do Yahoo, qualquer um deles. Então o que vocês podem fazer? Ó, colocando meta, vocês podem colocar name, e nesse name você pode definir algumas coisas. Por exemplo, description. O description, ele serve para quê? Para definir a descrição do seu conteúdo. Então notem que eu defini aqui, ó, a tagzinha meta, aí eu coloquei um atributo de nome name, até ele traz algumas informações aqui, por quê? Porque eu baixei aqui o sniper do meu código, né? Então, notem que já fiz a declaração dos caracteres, né, que foram definidos, que eu coloquei como TF8, agora eu estou definindo o nome, a descrição, e para que serve isso? Vamos supor que eu estou fazendo um site ou uma página referente a patches, ou algo do tipo, eu escrevo aqui, né, arquivos ou informações referente a patch, então eu coloco aqui, eu vou colocar aqui como teste, tá? Test free web, por exemplo, beleza? Vamos colocar aqui, já que coloquei em inglês, a test free web, então, sei lá, aqui você coloca um texto de descrição do que se refere à sua página. Então, para que serve o meta, a tag meta? A tag meta, ela serve para que a gente possa fazer todas as definições do nossa página HTML. E aonde eu coloco isso? No header. Por quê? Aonde não vai aparecer. Mas só isso é o suficiente? Ó. Você pode também colocar outra informação dentro, aqui um outro atributo, aqui, outro valor do atributo name. Ó. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, keywords. O que significa keywords? Algumas palavras para referenciar ou dar algum conteúdo do que você tem aí dentro. Então, estou vendendo comida animal ou brinquedos para animais. Então, eu vim aqui e saiu lançando. Né? Então, como é algo de teste, eu vou trabalhar com HTML, eu vou trabalhar com head, é o que eu estou brincando aqui, né? Vamos supor que se tivesse CSS aqui no meu conteúdo aqui da minha página, então eu ponho aqui algumas palavras para que o buscador pegue essas palavras-chave para também poder ranquear dentro do meu código. E por fim, aqui no meta, também que é importante, ó, eu posso definir aqui também quem foi o autor deste conteúdo, quem está criando. Então, óbvio, se eu tiver uma empresa, eu vou lançar o nome da empresa. Sou eu, como eu que estou fazendo, eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Márcio César, e fecha a tagzinha. Então, notaram que o meta, neste caso, nessas definições, essas são importantes nós colocarmos. Essas daqui seriam as mais importantes também,
definindo também da página. Mas o porquê dessas seriam mais importantes? Porque aqui você está definindo o tipo de caractere, aqui você está definindo um descritivo da página que você está criando, aqui você está definindo palavras-chave para que o buscador ache rapidamente o que fornece a sua página. E aqui, da onde, quem está fazendo essa página, quem é o autor dela. E quando eu salvar isso, o que é o mais interessante? Quando eu atualizo, não vai ser refletido em nada do HTML. Ah, mas de onde vai ficar isso então, Márcio? Ah, isso vai ficar retido dentro da página. Então, quando o buscador abrir essa página, olhar para essa página, ele vai inspecionar, obviamente, não como eu estou fazendo aqui agora, mas tudo que foi relatado, tudo que foi colocado dentro dela, tudo que foi colocado dentro do cabeçalho, todas as informações. Então ele vai ler isso e vai ranquear você conforme a busca quando o Google for efetuar e outros buscadores também, tá? Então notem que a parte meta ela é de suma importância. E aonde ela fica? Fica no cabeçalho, fica aqui nessa área entre este e esta tagzinha, ou seja, a tag de abertura, a tag de encerramento. Então, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte do meta, porque o meta ele é importante para a criação das páginas. Então, por isso que a gente está relatando aqui, sem mexer no conteúdo, sem trabalhar com ele, só com esse camarada. Mas só isso? Não. Tem uma outra coisa que vocês podem referenciar aqui dentro. Ó. Por exemplo, você pode colocar tanto estilo quanto arquivos de script. Ou seja, você pode vir aqui, trabalhar com... Até vou fazer um outro comentáriozinho aqui, ó. Você pode trabalhar com CSS e você pode também trabalhar aqui, ó, colocando aqui, ó. Opa, perdão, apertei uma tecla de atalho errada aqui, ó. Outra que você pode fazer, ó, colocar o seu JavaScript, ou seja, os scripts também. Então, tanto os scripts quanto arquivos de estilo de CSS são colocados aqui também. Depois que nós definimos toda a referência dos metas aqui, ó, toda a parte do meta, definimos o título, como já foi colocado, o meta. Agora o que eu estou colocando aqui? Ó? Agora aqui eu vou definir o meu estilo. Notem que o comentário, como ele é feito, ó, é sempre da mesma forma. Você pode até quebrar em linhas aqui, ó, caso você queira, tá? Mas como eu estou deixando uma única linha, então não preciso deixar esse espaçamento, beleza? Então, ó, o que mais que eu posso colocar aqui? Ó? Como eu já mencionei a respeito do meta, agora a gente pode colocar a parte de estilos. Então, como que eu posso vir aqui? Ó? Eu abro o Style, abro e fecho. Nota que ele já abriu aqui, ó. Ele já gerou um escopo para Style. Ah, então quer dizer que você pode fazer algumas definições. E para que servem os estilos? Aqui eu estou colocando dentro do header. Ah, mas é legal colocar dentro do header? Tudo vai depender. O ideal é você colocar no final do arquivo, tá? Para depende do tamanho que você faça isso, ou aqui no header mesmo, por definição, mas só que você faz as referências. Depois, quando a gente fizer trabalhar um pouco mais com folha de estilo, aí eu ensino e abro um pouco mais a respeito destes comandos, tá bom? Então vamos fazer um estilo aqui só para modificar. Então, por exemplo, eu quero modificar o estilo aqui do body. Como é que eu posso mencionar aqui? Olha o que eu faço aqui, ó, para ficar bem simples. Eu menciono o body, aí eu abro chaves e fecho chaves. E aqui dentro eu defino o atributo e o valor que eu vou definir dele. Então, por exemplo, ó, eu vou modificar o atributo background color, ou seja, eu vou modificar o background. Então tem uma cor aqui, ó, para dar eu vou até colocar aqui, ó, essa corzinha aqui para mudar bastante aqui, ó, tá? Para que vocês consigam enxergar. Então notem que quem que me ajudou nessa cor aqui, ó, foi o próprio Visual Code, tá? Então se você não tiver fazendo indicativo aqui dele fazer essa ajuda aqui, ó, clica aqui neste íconezinho aqui, ó, e busca aqui algumas extensões aqui, ó, de HTML e instala algumas extensões de HTML aqui, ó, caso você não tenha instalado, beleza? Então, coloque algumas extensões, por exemplo, algumas recomendadas que ele está me dizendo, algumas que já estão habilitadas, tá vendo que eu tenho Dart, eu tenho Docker, Flutter, SQL, a parte de ícones, que ele mostra esses ícones aqui, ó, diferenciado. Então, nesses quadradinhos aqui, ó, é onde vocês põem as extensões para estar ajudando vocês. Clicou de novo, ele minimiza ali e você pode adicionar, então,
para ele estar te auxiliando. Salvei, ó. Vamos ver onde refletiu esse... Tá vendo? Ó, eu só fiz uma folha de estilo aqui, então indiquei que eu quero que modifique todo o body, falei que eu quero que todo o background desse body fique nessa cor aqui. Coloquei uma cor cheguei, uma cor estranha, uma cor mais forte aqui, mas é para que te olhe e veja a mudança. Tá aqui o meu HTML, vou atualizar, Ctrl R, olhem lá, puxa vida, ele mudou. Vamos ver se ele muda aqui para uma outra cor, ó. Vamos escolher uma outra cor aqui, opa, 2 pontos. Vamos escolher uma cor aqui, ó. Quer ver? Verde aqui, ó. Coloquei uma cor verde. Vou salvar da mesma forma, Ctrl R. Olhem lá, modificou completamente. Notaram? Então, pessoal, quando nós setarmos uma cor para todo o background, notem que a folha de estilo, olha como é que ela ficou. Ah, mas eu poderia modificar mais cores, poderia mudar, colocar outras cores diferentes. Então, por exemplo, eu vou colocar uma cor, aquele até mais amarelinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ele até põe em padrão RGB, então se eu não quero padrões de cores prontas, isso quem está me ajudando aqui é o próprio Visual Code, tá? Então se você não quiser fazer desse formato, você pode vir aqui, ó, apagar, delete, e quando o ato de você colocar os 2 pontinhos, ele tem algumas cores aqui, ó. Então você pode buscar até na internet ou uma paleta de cores para que você venha modificar as cores, tá bom? Eu vou colocar essa cor aqui mais cor pastel aqui, ó. Vou salvar. Vamos ver como é que ficou. Ctrl R, olha lá, tá? Então já modifiquei. Ah, mas eu posso abrir mais? Pode, você pode modificar outras coisas. A parte de visualização ela não precisa ficar deste formato. Você pode abrir assim também, caso você queira, ache que fique melhor. Às vezes tem mais parâmetros que você quer setar para dentro aqui do body, tá? Então você pode abrir assim também, beleza? O que mais que a gente pode fazer, ó? Por exemplo, uma tag que eu não ensinei, mas aqui a gente pode modificar. Por exemplo, a tag de parágrafos, ó. Parágrafo P, abra e fecha. Então tá lá também. Fiz uma tagzinha de parágrafo. Então nessa tag de parágrafo eu vou mudar alguma coisa aqui também. Por exemplo, todo parágrafo que for criado, eu vou colocar, eu vou colocar a cor, o color, igual a colocar azul, só para contrastar com aquela corzinha pastel, blue. Então notem que eu lancei azul. Então quando eu vir aqui ó, com um parágrafo, lançar aqui, ó, abrir o parágrafo, fechei ele, olha lá, ele já abriu e fechou. Então se eu colocar algum texto aqui dentro do parágrafo, ó, coloquei o texto aqui dentro do parágrafo, salvei. E quando eu jogar lá, ó, notem que o estilo já foi modificado com aquele padrão de cor. Ó. Ele obedeceu, manteve o que não tinha parágrafo e o que tem um parágrafo, ele já setou. Então já vimos uma tagzinha a mais aqui dentro do body de parágrafo e já vimos como modificar duas tagzinhas de tanto de body quanto de parágrafo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aí com o conteúdo. Então viram que estilos podem ser colocados aqui dentro. Vamos explanar depois um pouco mais em algumas outras videoaulas, um pouco mais de estilo. Aqui é o basiquinho, aqui é só uma pinceladinha, só para você ver que precisamos colocar no header o estilo aqui. Só o estilo? Não. Arquivos de script ou comandos de script também devem ser colocados. Então, que são os nossos JavaScripts. Ó. Então, script. Então, aqui dentro você lança o script. Vou fazer um negócio aqui, mas não se prendam à codificação, porque nós vamos ter também uma aula específica a respeito de JavaScript, tá bom? Então, ó, eu vou criar uma função, vou chamar ela de minha função, tá? Minha function. Vou abrir e fechar, tá? Depois eu vou dar todos os detalhezinhos disso. Tá lá. Olhem só, eu vou colocar um comando aqui, ó, document get element by id, vou lançar um valor aqui, ó, vou chamar ele de esse by id de demo, de demonstração, vou pegar e setar aqui uma informação, ó, inner html igual, e vou colocar um texto aqui, ó, e vou fechar com ponto e vírgula aqui no final. Eu vou colocar como Java, tá? Então, vou rolar um pouquinho para lá, script test, beleza? Só para ter um texto
lançado nesse comando. Não se prenda aos detalhes do comando, tá? Aqui é só para a gente fazer um teste. Então joguei um texto lá, até aí sem nenhum problema. Agora olha o que eu vou fazer dentro do meu body, ó. Eu vou abrir uma linha aqui, abrir outra linha, né? E eu vou jogar aqui, ó, o que eu vou criar, ó. Eu vou abrir um parágrafo P. E deste parágrafo P, eu vou colocar aqui, ó, ID igual. Só que em vez de eu deixar em branco, eu lanço. Lembra que eu mandei ele mudar essa referência aqui, ó? Vou colocar demo. Vou fechar, ele já fechou ali o texto, não coloquei nada aqui na frente, ou seja, o parágrafo ficou completamente em branco, tá? Beleza? Ficou em branco lá, não tem nada aqui dentro, ó, zeradinho. Olha o que eu vou fazer aqui no meu código. Eu vou chamar o script aqui, ó, depois que já passou esse comando, e vou falar para ele por script. Ó, script, chama aquela funçãozinha lá, myFunction, aquela que você acabou de criar, aqui dentro da página. Então, chamei a funçãozinha, bem aqui nessa linha de script. Então, isso aqui vai ser modificado em execução. Então, quando eu venho aqui no meu código, notem que, opa, ainda não refletiu, né? myFunction, opa, ele simplesmente postou ali a informação, né? Porque ele não fez, não entendeu ali o que era para fazer. Ó. Vou quebrar aqui de novo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu lancei com o mesmo nome. Lancei com o mesmo nome, a mesma referência. Modifiquei ele ali, tá tudo certinho. Tá? Vamos salvar. Ele acabou não entendendo, né? Quando eu coloquei tudo juntinho ali, ó. Vamos ver se agora ele reflete e entende melhor aqui o meu código. Opa, passou a não entender ainda. Opa, por quê? Se você bater o olho, você já saca o que aconteceu, que ele não entendeu. Olha aqui, ó, como eu escrevi, e olha aqui o que eu escrevi, ó. Eu escrevi errado. Então, ó, acrescentei para ele identificar, nos dois, né, tem que ser, ó, que ele identificou agora que vai ser um script, né, então eu achei que era até a quebra aqui, ó, erroneamente, né, porque eu não vi logo de bate-pronto, ó, deixei sem quebra de novo, tá, salvei, ó, salvei agora, vamos ver se funciona, Ctrl R, ele tem que jogar aquele texto, opa, JavaScript test, ou seja, ele jogou o texto da função, esse texto aqui, ó, até vou te deixar minúsculo aqui, ó, salvei de novo, vamos lá testar, Ctrl R, olhem lá, ele já modificou para minúsculo. Então notem que a partir do momento que eu jogo um script, ele chama o script lá, então o script já estou olhando aí já, começa a se formalizar, que serve para quê? Serve para criar comandos, criar ação dinâmica dentro do HTML, tá bom? Então, o que nós temos então aqui para exemplificar? Eu tenho aqui o meu título, né, onde eu jogo aqui no meu title, então tem o título, tem o meta, então poderemos encarar, eu preciso colocar título, que é importante, para que apareça aqui em cima, ó, tá vendo? Bem aqui em cima está aparecendo o meu título. Eu preciso depois colocar o 2 aqui, ó, meta, né? Então, o 2 significa que nós precisamos lançar os metas, tá? Para que serve a tag meta? Serve para eu definir qual é o tipo de caracteres da minha página, descrição, palavras-chave, quem foi o autor. Então, esse seria um segundo ponto. Não que precise ficar dessa ordem, mas para que vocês tenham aí anotado. O CSS, tá? Que é os estilos, né? Então, vou escrever aqui, ó, entre parênteses, o style, né? Os estilos, tá? A gente precisa colocar aqui no padrão de codificação CSS. Então, colocamos dois estilos, um para o body e o outro para o parágrafo. E depois, por fim aqui, tem mais outras coisinhas que vocês depois vão notar que são colocadas aqui também. Mas essas quatro funções, esses quatro itens, são os que nós mais colocamos e precisamos. Notem que aqui eu joguei dentro da página, né? Ele refletiu de uma forma diferente. Mas esses quatro itens, tanto o título, a meta, o CSS, que é o estilo, e o JavaScript, que é o script, ou o código, até vou colocar aqui o script, todos eles servem para quê? Para exemplificar o que eu coloco dentro do head, dentro do cabeçalho do meu HTML. Beleza, pessoal? Eu espero que nesta videoaula, eu espero que nesses tópicos, nesses quatro tópicos aqui que foram relatados, modificando o nosso body e modificando e colocando, tenha exemplificado legal para vocês o que é esse HTML. Depois eu vou deixar a referência do Git, eu vou criar
um caminho lá no Git, vou deixar referente lá nas descrições para que você pegue esse HTML e cheque ele também para ver se você escreveu alguma coisa errada, tá? Então esse HTML vai estar compartilhado no Git, tá? Git que é? O repositório de arquivos, onde a gente copia todos os arquivos. Então eu vou compartilhar essa aula 1 aqui lá no repositório chamada como HTML, para que você possa baixar, óbvio, teste primeiro, verifica onde você erra, verifica tudo, depois tudo ok, aí você baixa e checa o que você fez de errado. Beleza? Eu espero que tenha ajudado a todos aí nessa introdução a respeito do cabeçalho do HTML, tá? O cabeçalho do HTML ele é importante, ele precisa ter essas informações, ele precisa estar bem formatado, tá? Não sei se vocês notaram, se você bater com o botão direito do mouse dentro do Visual Code e colocar formatar documento, ele depois ele faz uma pergunta e ele deixa o documento indentado, alinhado, bonitinho. E os comentários vocês podem digitar a qualquer momento, tá? Uma tecla de atalho para que vocês conheçam, para que vocês saibam como adicionar assim de forma rápida com atalho, você aperta o Ctrl, né, CTRL, mais K, e depois na sequência, segura o Ctrl ainda, depois de novo, continua com o Ctrl pressionado, mais C, de comment. Então, Ctrl K, Ctrl C, você vai abrir automaticamente esta linha de comentário. Olha lá, Ctrl K, Ctrl C, ele abre um comentário. Se tiver um texto colocado aqui, ó, teste, por exemplo, tem um texto colocado, está selecionado ali, ó, selecionou esse texto, Ctrl K, Ctrl C, ele vai e joga para dentro ele como comentário, beleza? Então, o comentário, tá, ele é importante para que você descreva. É óbvio, quanto mais você escrever comentário, maior o seu arquivo fica, beleza? Então, Ctrl K mais, depois digita o Ctrl C, ele vai, isso combinando, segura, Ctrl K, depois segura, Ctrl C. Ele abre essa tagzinha aqui dentro do Visual Code para que você consiga rapidamente fazer o atalho dos comentários, beleza? Estou colocando no Git esse arquivo, pegue, primeiro teste, acompanhe, pause, visualize o vídeo novamente, teste você por conta, pratique, porque isso vai deixar você treinado para depois você olhar o resultado se deu tudo certo, beleza? Eu espero que estejam todos aí seguros, espero que tenham entendido, comentem, mandem comentários, mandem no meu e-mail, tá? Se tiver alguma informação, alguma coisa que vocês queiram saber, mande no meu e-mail, tá? O caminho do Git tá aqui, mas eu vou colocar, esse é o geral, onde ele abre tudo, mas eu vou colocar o atalho onde vai estar esse HTML, qualquer coisa mande um e-mail para mim, beleza? Então vamos lá, vamos checar se está tudo certinho aí, testem e me avisem. Um abraço, pessoal.